E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, usou premissas falsas para livrar o mensaleiro petista José Dirceu, condenado por suborno no esquema do Petrolão, de todas as condenações sofridas no âmbito da Lava Jato. Daquele conteúdo não autenticado de mensagens roubadas por hackers em violação criminosa de aplicativo de celulares, o ministro explorou um trecho de conversa atribuída a procuradores sobre a formulação de uma denúncia contra a filha do Dirceu, Camila Ramos de Oliveira e Silva, para acusar, aspas, conúbio entre juiz e procuradores que partilhavam de um mesmo objetivo político partidário e que usaram prerrogativas dos seus cargos para alcançá-los. Fecho aspas. Gilmar, no entanto, omitiu da sua decisão de 28 de outubro que o então juiz Sérgio Moro rejeitou, repito, rejeitou a denúncia contra a filha de Dirceu, feita por procuradores do Ministério Público Federal. Que conúbio é esse? Em que eles estão lá discutindo uma denúncia, a denúncia vem e o juiz que ele aponta que está mancomunado com os procuradores rejeita a denúncia. Essa denúncia só viria a ser aceita, o que também é omitido pelo Gilmar, aceita pela 8ª turma do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o Tribunal de Segunda Instância revisor da Lava Jato. E isso depois de um recurso do MPF contra a decisão de Moro. Então, para quem não sabe, funciona assim. O Ministério Público Federal apresenta a denúncia na primeira instância. O juiz rejeita a denúncia, o Ministério Público Federal pode entrar com um recurso na instância superior, a segunda instância, contra a decisão da primeira. Foi isso que fez. Então entrou lá com um recurso no TRF4, aí sim o TRF4, discordando do Moro, aceitou a denúncia. O atual senador, Sérgio Moro, escreveu no X na quarta-feira 30. Vamos ver aí o print na tela. Abro aspas. Leio que uma das provas do conluio seria a formulação de denúncia pelo MPF contra a filha de José Dirceu para pressioná-lo. No entanto, omite-se na decisão que a denúncia contra a filha foi por mim rejeitada. O MP, Ministério Público, teve que recorrer ao TRF4. A anulação nem sequer se sustenta em suas próprias premissas. Fecho aspas. E ele anexou ali uma matéria de Jornal Valor Econômico que está dizendo no título, né, que o Moro recusou. Então o TRF é que aceitou na segunda instância a denúncia contra a filha de Dirceu após a recusa do Moro na primeira instância. Então, continuando. Naquela ocasião, o TRF4 determinou que a ação penal deveria tramitar e ser julgada, mas o Moro deixou a 13ª Vara Federal de Curitiba antes do julgamento do mérito. E o Dirceu, aliás, nunca foi citado em mensagens atribuídas ao ex-juiz. Eu, Felipe, acrescento que até o advogado petista Roberto Podival mencionou a decisão de primeira instância do Moro ao criticar a de segunda, do TRF4. Ele disse o seguinte em 1º de junho de 2016, e há reportagens de imprensa daquela época com essa declaração. Abro aspas. O próprio juiz Sérgio Moro, que teve contato com o processo, entendeu que ela, Camila, filha do Dirceu, não teve nenhuma participação. Os embargadores usaram a teoria da cegueira deliberada, de que ela fez vista grossa ou não viu porque não quis, que o dinheiro era ilícito. Isso não pode valer para uma filha, é inviável. Para uma jovem, pai, é ídolo e herói. Fecho aspas. Quer dizer, esse aí é o advogado de defesa. Ele está querendo dizer que a filha não tem nada com isso, que ela não sabia, que o pai é herói, e tudo isso que é a alegação da defesa. Agora, ele fala ali do dinheiro ilícito. Então, o dinheiro era ilícito. O que ficou foi uma discussão jurídica em torno de outros pontos. Por exemplo, se seria ou não necessário o envolvimento da filha do Dirceu no esquema antecedente para que ela fosse julgada por lavagem de dinheiro. Qual era o grau de conhecimento dela sobre a origem ilícita dos recursos? Se haveria ou não elementos suficientes para caracterizar o delito de lavagem de dinheiro para a formulação da denúncia e para que a denúncia fosse recebida, e se eventual condenação posterior dependeria de provas do referido conhecimento da origem ilícita. Então esses são os outros pontos que ficaram no ar e diante dos quais há divergência entre magistrados. Então o Moro deu uma interpretação, a maioria da 8ª turma do TRF4 deu outra. Então só para esclarecer quem é que estava sendo denunciado e por quê. Naquele caso, a Daniela Leopoldo e Silva Facnil foi acusada de lavagem de dinheiro por dissimular e ocultar a origem, movimentação, disposição e propriedade de quase 2 milhões de reais, provenientes da Engevix e outras empresas envolvidas na Lava Jato. Essa Daniela, pessoal, era a arquiteta responsável pela reforma na casa do Dirceu.
Então ela estava sendo denunciada porque o dinheiro tinha uma origem ilícita, os valores teriam sido repassados a ela como contraprestação por seus serviços de arquiteta na reforma da casa do Dirceu em Vinhedo, aqui no estado de São Paulo. E a Camila, filha do Dirceu, foi acusada, junto, de lavagem de dinheiro por ter tido um imóvel comprado em seu nome, no valor de R$750 mil, também com recursos resultantes de propinas pagas por empresas que prestavam serviços à Petrobras. O Moro entendeu que essas duas denunciadas seriam estranhas ao esquema criminoso da Petrobras, de onde tinha vindo o dinheiro ilícito, não tendo agido com dolo. Quer dizer, o Moro entendeu que não houve dolo, não houve intenção deliberada delas de cometer um crime de lavagem de dinheiro. O MPF, Ministério Público Federal, argumentou que o dolo deveria ser comprovado no decorrer da instrução processual, sendo a conduta das duas suficiente para caracterizar o delito de lavagem de dinheiro. Afinal, houve um dinheiro de origem ilícita em benefício delas. O que entendeu o relator do caso no TRF4, que foi acompanhado pelos demais desembargadores da 8ª turma, na maioria que se formou. Quem era ele? O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator. Ele concordou com os procuradores do Ministério Público e disse o seguinte, aspas, ainda que Camila e Daniela não tenham qualquer envolvimento com os delitos antecedentes e com o esquema criminoso envolvendo a Petrobras, tal constatação não é óbice para os envolvimentos na lavagem dos recursos ilícitos. Então eu vou repetir. Ainda que Camila e Daniela não tenham qualquer envolvimento com os delitos antecedentes e com o esquema criminoso envolvendo a Petrobras, tal constatação não é óbice, não é obstáculo para os envolvimentos delas na lavagem dos recursos ilícitos. Então, isso não era uma condenação. Ele estava, olha, a denúncia está aceita, vamos abrir a ação penal e vamos verificar o resto. Só que as duas pessoas estão envolvidas na lavagem de recursos ilícitos. A questão se elas tiveram essa intenção deliberadamente com a ciência dos recursos anteriores, isso vai se ver depois. Então, a omissão da interpretação da 8ª turma do TRF4 na decisão do Gilmar é providencial, porque o ministro tentou emplacar uma narrativa de que os procuradores forçaram a barra para denunciar a filha do Dirceu. Ora, como é que eles forçaram a barra se até os magistrados de segunda instância entenderam que a denúncia tinha elementos suficientes para ser aceita, para ser aberta a ação penal, dentro da qual outras questões podem ser reveladas e descobertas. Então, o Gilmar ainda abordou esse conteúdo não autenticado de mensagens roubadas por meio do quê? A abordagem. Por meio da reportagem da Carta Capital sobre esse conteúdo. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, em 17 de março de 2016, olha quanto tempo já faz, hein? Mais de 8 anos. Eu, Felipe, mostrei que o Lula pauta o editor da revista Mino Carta, quando eu pincei trecho de uma conversa obtida legalmente, vocês estão vendo o título da matéria na época, na qual o então ex-presidente Lula conta que falou, aspas, com o Mino Carta aqui, para ele escrever um artigo, fecha aspas. E esse artigo era sobre a manifestação anticorrupção que tomava as ruas do país. A narrativa do Lula, plantada na revista Amiga, era de que uma negação política resultaria em autoritarismo. E essa é a mesma narrativa que o Gilmar ecoou com base na mesma revista para ilustrar, nas palavras dele, ministro do STF, aspas, abusos cometidos pela força-tarefa, fecho aspas. E agora, então, eu analiso como o Gilmar fez isso. Vamos ver o trecho da decisão do Gilmar citando a, entre aspas, matéria. Reportagem, vocês estão vendo ali que ele fala dos abusos cometidos pela força-tarefa na primeira linha. Aí ele fala, reportagem da revista Carta Capital, de 16 de janeiro de 2024, detalhou os bastidores dos preparativos da força-tarefa da Lava Jato para apresentar uma denúncia contra a filha de José Dirceu. Mensagens enviadas no grupo de Telegram dos membros da força-tarefa em 30 de agosto de 2015 indicam que os procuradores articularam, é o que o Gilmar está falando, a acusação contra Camila Ramos, a filha do Dirceu, como instrumento para exercer pressão psicológica sobre seu pai. Nelas, os procuradores admitem que não há provas de que a investigada sabia da origem dos recursos, mas insistem na iniciativa para... Essa palavra aí é muito importante, hein? Para, que ela não está nos diálogos. Aspas, fazer uma pressão danada, fecho aspas, já que, outra expressão importante, porque ela também não está no diálogo, o homem, entre aspas, o homem vai ficar puto.
Tem que falar aqui o palavrão porque o palavrão está lá presente na mensagem, está presente na decisão do ministro do STF. Agora, volta para mim. Ao alegar que os procuradores admitem que não há provas de que a investigada sabia da origem dos recursos, mas insistem na iniciativa, o Gilmar apela a uma síntese enganosa, passando a impressão de que, sob todas as perspectivas possíveis, não haveria prova capaz de embasar a denúncia a não ser para esses fins de pressão psicológica. Quando, na verdade, a conversa citada na decisão, e a gente vai ver agora, aponta comprovante de dinheiro ilícito em benefício da filha do Dirceu, o que o TRF4, como eu já disse, veio a considerar o bastante para abrir a ação penal. Então, simbolizada por esse acréscimo artificial da preposição para, usada 2 vezes, e da expressão já que, a finalidade atribuída por Gilmar à iniciativa dos procuradores é uma ilação que distorce o conteúdo não autenticado das mensagens roubadas. No trecho reproduzido pelo ministro, os alegados procuradores, em pleno exercício das suas atribuições, discutem em grupo a formulação de uma denúncia, com base no referido comprovante e outros elementos que eles apontam. É natural que, como qualquer profissional, ao debater com colegas o teor de uma obra conjunta, eles teçam considerações sobre os seus possíveis efeitos, como a irritação de alguém ou o aumento da pressão. Agora, transformar essas considerações informais de bastidor nas confissões de objetivos finais, como se não houvesse outra base relevante para essa obra, a denúncia, é manipulação de linguagem que começou na imprensa amiga e terminou em decisão judicial. Muito bem, no último bloco eu fiquei de mostrar o diálogo entre os procuradores, em cima do qual Gilmar Mendes fez uma porção de ilações para estabelecer outras conexões entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, mesmo o Sérgio Moro tendo rejeitado a denúncia contra a filha do Dirceu, que era o assunto da conversa dos alegados procuradores. Antes, eu só queria deixar uma coisa clara. Nada mais comum, por exemplo, do que jornalistas comentarem nos bastidores qual político, partido ou militância vai se irritar com determinada notícia, com determinada análise, ou como elas vão aumentar a pressão em relação a algum caso específico. O que não quer dizer que as notícias e análises sejam levadas ao ar por causa disso. Quer dizer, esses são os efeitos que se descreve com antecedência porque se conhece os envolvidos. Então, as análises e as notícias são levadas ao ar, principalmente aqui, por exemplo, são levadas ao ar pela relevância dos fatos, a serem expostos, interpretados, depois discutidos pela sociedade e pelas autoridades competentes, ainda que haja divergências entre essas autoridades. Então é a relevância dos fatos que gera notícia, que gera análise. Assim como foi, naquele caso, a relevância dos fatos do dinheiro em benefício da filha do Dirceu que levou à denúncia, e não o que foi conversado sobre os possíveis efeitos dela. E aí se quer fazer todo um malabarismo para fingir que foi por causa dos efeitos, foi para fazer pressão. Não tem nenhum para, vocês vão ver. Eis o trecho da conversa citada. Então vamos lá. Pode colocar na tela, produção? Tá aí. Tudo aqui é atribuição, porque é um conteúdo não autenticado de mensagens roubadas. Então, tem ali um dos interlocutores, Robertson, fala: o que acham de denunciarmos a filha do JD José Dirceu por lavagem? Acabei de achar comprovante cabal que ela recebeu por fora do Milton 250 paus. A Camila fez escritura de compra e venda por 500 mil reais, mas recebeu 750 mil reais. Milton e Luiz Eduardo também ocultaram nos depoimentos os 250 mil reais de brinde. E aí vai outro, Orlando, e foi em benefício dela. Ouvi-la na condição de investigada fará uma pressão danada. Pode continuar. Robertson, detalhe que o imóvel que o Milton comprou dela não valia os 500 mil reais e tinha cláusula de inalienabilidade. Orlando, ela foi a beneficiada da lavagem. Robertson, sim, mas com plena consciência. Robertson, o homem vai ficar puto. Deltan, paus nela. Robertson é casada. Robertson ri. Piadinhas que são feitas ali no âmbito da conversa. Robertson, mas a CF, Constituição Federal, diz que não importa. Deltan, ela ajudou a esconder dinheiro de crime. Deltan, resta discutir se sabia que vinha de crime. Robertson, essa prova do conhecimento específico já será mais complicada, mas brinde, ela sabia que não era. Sabia que o pai era mensaleiro. Deltan, não precisa específico, genérico tá bom. Embora esse seu argumento corte para os dois lados, acho que dá também. Fecho aspas aí. Então, essa foi a conversa.
Vamos aqui fazer uma análise desses trechos que eu acabei de mostrar e em torno dos quais o Gilmar vai fazendo um tremendo de um malabarismo. Então, deixa eu pegar aqui o ponto da minha análise a respeito disso para ficar certinho aqui junto com todas as aspas para vocês entenderem. Nenhum dos interlocutores fala em denunciar a filha do Dirceu para fazer uma pressão danada ou já que ele vai ficar puto. Esses são comentários descritivos sobre os efeitos do eventual depoimento dela e da denúncia contra ela. Fará uma pressão danada, vai ficar puto. Eles falam, sim, em denunciar a Camila porque existe comprovante cabal de que ela recebeu por fora R$250 mil de brinde em benefício dela, porque foi a beneficiada da lavagem, porque ajudou a esconder dinheiro de crime. Tá tudo lá. São tudo aspas das mensagens. Robertson, aparentemente, avalia que ela tinha plena consciência, que sabia que o pai era mensaleiro, que embora a prova do conhecimento específico seja mais complicada, e ele fala no futuro que ela será mais complicado de achar, quer dizer, ainda em tese poderiam fazer isso, brinde, ela sabia que não era. Quer dizer, ele está ali dizendo que tem alguma coisa errada aí, nessa questão da consciência. E que a Constituição Federal diz que não importa. O que pode ser depreendido como, olha, para a denúncia aqui, se a ciência ou não, não importa, depois se vê o resto. Então eles parecem ter concluído, até pela alegação final ali, não precisa específico, genérico tá bom, que tinham material suficiente para denúncia. Mesmo que para torná-la ainda mais robusta, restasse provar o grau de consciência da Camila sobre a origem ilícita, o que em tese, repito, ainda poderiam tentar fazer. E os fatos subsequentes, como vimos, corroboram essa conclusão. Quer dizer, o TRF4 aceitou a denúncia, mesmo o Moro não tendo aceitado. Quer dizer, cada um tem uma interpretação. Agora, os procuradores, eles denunciam. Quem vai decidir se aquilo faz sentido ou não, se vale a pena abrir ação penal ou não, é o TRF4, é o tribunal. Ou o tribunal de primeira instância, ou depois, se o caso subir para os tribunais superiores. Agora, se fazer toda uma polícia de pensamento, de conversa privada entre as pessoas que estão elaborando um documento em conjunto ou pensando em elaborar, é um nível de patrulha que nunca se viu antes nesse país. Mas é isso que eles fazem com o malabarismo todo para anular processos e condenações no âmbito da Lava Jato. Mais detalhes está lá no meu artigo. Gilmar Mendes usou premissas falsas para livrar José Dirceu em oantagonista.com.br. Duda Teixeira. Muito bacana essa tua análise, Felipe, porque quando a gente tira o juridiquês, né, e entra ali realmente nas discussões, fica muito interessante. E olhando as conversas dos procuradores, a reflexão que faz o Moro e depois a do TRF4, dá muita impressão de que são três universos distintos e cada um atuando de acordo com as suas contribuições, as suas funções, né? Atribuições. Então, os promotores têm que, a função deles é acusar. E aí faz todo sentido eles estarem debatendo isso, né? Se a filha do José Dirceu ganhou um apartamento do pai, que o pai deu 500 mil, mas vem 250 mil de outra pessoa, eu não sei quem que é esse Milton, mas no mínimo ela deveria suspeitar, é um lobista, deveria suspeitar que alguma coisa está estranha. Não sei se isso já seria ela ter conhecimento ou não de ações ilegais. Quando o Moro faz a reflexão do tipo, ela pode ou não ser, ela deve ou não ser acusada de lavagem de dinheiro, né? Eu entendo também a reflexão do Moro, né? E tudo assim, o juiz que quer, ele pega um caso particular, pega ali as acusações do procurador e vê o que a lei pode dizer sobre aquela história. Então, o José Dirceu ali recebeu o dinheiro da EGVIX, então tem um crime ali já, que é corrupção passiva, e depois ele precisa ocultar a origem ilegal, ilícita desse dinheiro. Ele pega e compra o apartamento da filha. Só que se a filha não sabe de nada, é difícil, né? É isso. O pai às vezes dá um negócio pro filho e você não sabe de onde vem aquela história. Agora, as pessoas também podem desconfiar, não sabia de nada, depois de tudo aquilo e tal, de mensalão, e aí tá recebendo, e tá vindo de onde, não vai apurar também, mas é o pai, etc. Por que não falou, não quero, desfaz e tal. Então, tudo fica como uma suspeita. Para investigação futura, poderia
se aprofundar para ver se tinha ciência ou não. Para a denúncia, de acordo com a compreensão de magistrados da 8ª turma do TRF4, não era necessário. A ação penal seria aberta porque havia o envolvimento na lavagem de dinheiro, o envolvimento prático, né? Não exatamente a consciência. Então é preciso distinguir esses elementos. Não dá para o Gilmar Mendes impor uma tese de cima a posteriori e dizer que tudo que foi pensado e discutido sobre aquele caso foi com uma má fé, foi com uma má intenção. Aliás, só um parênteses muito rápido. O Sérgio Moro, ele tinha uma tendência em aliviar para as mulheres ligadas aos políticos que eram aquelas pessoas poderosas alvejadas pela Lava Jato. Ele fez isso com a Cláudia Cruz, esposa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez em caso com a Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral, fez com a filha do José Dirceu. Sérgio Moro deu várias decisões de se aliviar essas mulheres. Nem todos os magistrados concordam. E os procuradores que fizeram a denúncia, aparentemente discordam, tanto que recorreram da decisão dele e conseguiram que a denúncia fosse aceita. Uhum. Então, vendo ali, eu vejo que a decisão do Moro, apesar do TRF4 ter ido contra, também me pareceu sensata, tá, Felipe? Ele fala assim, olha, se ela não tem conhecimento, aliviou para a filha do Dirceu, mas e ela não tinha conhecimento da origem legal, né? A gente não condenou ela. E faz sentido o TRF4 também pedir a investigação, né? Como segunda instância precisa rever a decisão do juiz de primeira instância. Então todo mundo está fazendo o seu papel. O que é o oposto de qualquer conluio, né? Não teve nem do Moro com o TRF4, nem do Moro com os procuradores, nem os procuradores com o TRF4. Nada disso faz sentido. Exatamente. Eu nem entrei, Duda Teixeira, no juízo de quem está certo ou quem está errado. É que as hipóteses, até pela forma como as coisas foram feitas, elas são todas legítimas. Então o Sérgio Moro entendeu, não tem envolvimento no crime anterior que esteja sendo apontado aqui, né, nem para aceitar a denúncia. O TRF4 falou, não, ela teve dinheiro de origem ilícita em benefício dela, é preciso abrir a ação penal. No decorrer da ação penal vai haver outras medidas aqui e a gente vai chegar à conclusão de se houve essa ciência ou não. Se no final, eventualmente, se chegar a maioria do colegiado e entender que não houve prova da consciência e que sem a prova da consciência é melhor não ter a condenação, então que seja. Ela não estava sendo condenada, isso é muito bom deixar claro. Era uma denúncia que estava sendo aceita para abrir uma ação penal. E no decorrer da ação penal há uma série de outras medidas. Então, a tentativa do Gilmar de dar uma canetada para dizer que está todo mundo agindo de má fé, porque não está fazendo do jeito que ele acha que deve ser, etc., e fingir que não havia elementos para que eles discutissem, para que eles denunciassem, quando até o TRF4 aceitou, é tudo um malabarismo para livrar a cara do Dirceu.